Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula, né, do ano de 2022. Eu quero desejar sucesso nesse novo ano de estudos que está iniciando agora, né? E digo que no terceiro ano vocês terão novos desafios, né, em relação ao ensino de geografia. Como é de conhecimento, vocês continuam com a emergência do currículo antigo, do PPC antigo, né? Então, nós vamos ter geografia ao longo de todo o ano letivo de 2022. Então, eu quero pedir, em primeiro lugar, empenho, dedicação, estudos, para que todos cheguem ao final do ano aprovados e, mais importante do que isso, o acesso ao conhecimento que vocês terão da geografia e de outras disciplinas poderão levá-los, né, a lograrem êxito em provas como a do Enem, né, que parece estar distante, mas para quem estuda, né, e quem, né, está se preparando já está aí bem próxima, né. Vai ser no segundo semestre, costuma ser na metade do segundo semestre, tá? Então, empenho, dedicação, a geografia é uma disciplina que ela está muito presente no Exame Nacional do Ensino Médio, ela está presente no nosso cotidiano, no dia a dia. Agora mesmo, vocês estão vendo a invasão da Ucrânia pela Rússia, é um dos temas que a gente trata, principalmente no terceiro ano, quando a gente vai falar de geopolítica, ok? Então, desejo sucesso, né, nesse ano que se inicia e quero que vocês tenham cada vez mais compromisso com os estudos, porque isso pode levá-los a um lugar que vocês nem imaginariam que poderiam chegar. Então, quais são os conteúdos presentes no terceiro ano para a geografia, tá? Então, a geografia ela inicia as discussões no terceiro ano com a parte de capitalismo, né? Capitalismo e produção espacial, onde a gente vai analisar quais as fases do desenvolvimento do capitalismo e como o desenvolvimento do capitalismo moldou o espaço geográfico mundial. A gente sabe que desde o fim da Guerra Fria, em 91, né, isso não está bem claro agora, nesse momento, porque a gente tem retomadas e discussões sobre essa possibilidade de um novo conflito ou novas disputas geopolíticas envolvendo as grandes potências com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Desde a queda do socialismo, nós temos o capitalismo como um único sistema socioeconômico que molda as relações no mundo. Então, esse sistema ele tem provocado grandes transformações no espaço. Por isso que a gente estuda essa relação do capitalismo com o espaço para compreender hoje como é que o espaço está sendo transformado, moldado, modificado a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, que é o sistema que rege a economia brasileira e a de muitos países do mundo, praticamente de todo o mundo, porque nós não temos mais um outro sistema. Né? Todos os países ou são capitalistas ou, né, já estão realizando transições para o capitalismo. Nós vamos estudar também um tema muito importante, está presente sempre no Enem, que é a globalização econômica, né? Essa globalização que inicia já, né, ali pelos anos 70 na Europa e ganha força no Brasil nos anos 90, né, com a integração, né, do mercado brasileiro aos diferentes mercados do mundo. E a gente sabe que com a globalização nós temos muitas mudanças que passam a acontecer em nossa vida em virtude, né, das trocas comerciais, do vai e vem de pessoas pelo mundo, na, na padronização dos gostos e dos elementos, né, culturais. Então, nós temos muitas mudanças engendradas pela globalização, a partir do desenvolvimento do transporte e da comunicação. Então, a gente vai ver detalhadamente quais são essas características da globalização, como a globalização impacta em nossa vida, no nosso cotidiano. Nós vamos conhecer também a realidade dos países subdesenvolvidos e vamos estudar o chamado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é um indicador que mede o nível de desenvolvimento e subdesenvolvimento das nações. Nós vamos ver o tema Nova Ordem Mundial, que a gente chama de Novo Ordenamento Econômico e Político Mundial, né, que começou a se desenhar a partir do fim da Guerra Fria, né? E aí certamente esse conflito da Ucrânia vai estar inserido dentro desse contexto, porque está dentro dessas novas geopolíticas, né? Como é que são essas geopolíticas atuais, né? Quem ordena, quem tem grande poder no mundo, né? Quais são as maiores potências
do ponto de vista econômico e também militar. Nós vamos abrir discussões sobre isso para que a gente entenda como é que está o arranjo geopolítico mundial, né? Como é que está o mundo hoje em relação, não é, à ocupação de territórios, não é, à divisão de poder, não é, tanto poder político como poder econômico. Tudo isso está dentro desse conteúdo aí, novo ordenamento econômico e político mundial, onde a gente analisa, né, a importância das maiores nações do planeta do ponto de vista econômico e político-militar, né, e quais os reflexos disso na geopolítica, né? A geopolítica é a parte da geografia que estuda a ação dos estados, de um estado sobre o outro, a ação de um estado sobre os demais, tá? Em termos de influência, em termos de importância. Nós vamos estudar também os conflitos no mundo atual, né? Como conflitos no Afeganistão, guerra do Iraque, né? Nós vamos ver a questão da Crimeia, da própria Ucrânia agora, com a emergência desse conflito. Então, o que está acontecendo na questão da Palestina, de Israel? O que está acontecendo no mundo hoje em termos de conflitos, né? Quais são as características desses conflitos, né? Qual a intenção da realização desses conflitos em diferentes regiões do mundo, em especial na África, que é o continente de maior número de conflitos, na Europa e também no Oriente Médio. E a gente finaliza os conteúdos de terceiro ano falando sobre industrialização de países desenvolvidos. Notadamente, a gente vai estudar a industrialização dos Estados Unidos, como se deu o processo, quais são as características de industrialização de lá, da Alemanha, que é uma grande potência também na Europa, Japão e também do Reino Unido, tá? Então, a gente finaliza os conteúdos de terceiro ano com esses conteúdos. Quero desejar a todos um bom ano letivo.